Oi, tudo bem? Que é o canal Em busca do amor, em busca da paz, em busca da alegria. Sou Luciano da Fonseca e desejo a você toda a alegria que o seu coração possa suportar. Hoje nós vamos falar sobre a dialética. No meu entender, a dialética associa a vida, ao presente, à mudança, à incoerência, à contradição, ao encontro, ao desencontro. Quero ler uma frase aqui do Rubem Alves que diz assim: amor é isto, a dialética entre a alegria do encontro e a dor da separação. Na historiografia, a dialética é um método de análise fundamentado na contradição que organiza o raciocínio para a busca da verdade, analisando uma situação contraditória de dada realidade. Para comprovar uma tese, o investigador, o pesquisador, o cientista, o professor usa uma antítese, ou seja, a negação da própria tese, ou seja, da própria verdade original. Mas a negação apenas não é suficiente para a compreensão do fenômeno investigado, pois toda negação em si contém alguma positividade. Desse modo, a síntese seria o conjunto de conclusões às quais o investigador ou o inquirente chega por meio da análise dialética, mas que não se apresenta como definitivo, visto que toda a realidade está sujeita ao princípio da contradição. E começa-se então uma nova situação que movimenta a tese, a antítese, a síntese num ressurgimento contínuo. Conforme Aldo Janotti, o inventor da dialética foi Zenão de Eleia, que produziu argumentos diversos com base na contradição e na oposição das teses levantadas por seus adversários e não inimigo, com o intuito de refutar a noção de movimento, mostrando assim que seu mestre, Parmênides, estava certo ao dizer que o ser é e o não ser não é. Heráclito, na filosofia ocidental, estabeleceu uma concepção dialética do ser, compreendendo o mundo como um dinamismo universal, a harmonia dos contrários que nunca cessa de se transformar uns nos outros. Os diálogos de Platão já continham o conceito de dialética. A própria definição grega do termo dialétique, tinike, é discussão, é arte de argumentar, de debater, de discutir. Nos diálogos platônicos, dois debatedores estabeleciam um raciocínio acerca de um determinado tema, e a cada um argumentava de modo a sair da mera opinião, da mera imaginação e da crença, para ascender e a cada um chegar à sua própria verdade, ou seja, a episteme da realidade, ou seja, o conhecimento da verdade. Na Idade Média, primeiramente, quem vai discutir a dialética é Santo Agostinho, ao dar uma roupagem cristã à filosofia platônica, chamado neoplatonismo, buscou afirmar a supremacia do conhecimento revelado, ou seja, o conhecimento da Bíblia, em relação ao conhecimento racional. Em Abelardo, também na Idade Média, a concepção de dialética busca harmonizar o que parecia antagônico, ou seja, o ideal da fé com a razão humana,
as verdades reveladas e as verdades racionais, tendo como objetivo a contemplação do mundo e não a sua própria transformação. Para Rui Fausto, na filosofia, quem vai organizar o conceito de dialética no sentido da tese, da antítese e da síntese vai ser Fichte e Hegel, que deram ao termo um novo significado. Fichte foi o primeiro quem caracterizou a estrutura da argumentação dialética, como dissemos, fundamentado na tese, na antítese e na síntese. Hegel, por sua vez, aprofundou o método. Ele acreditava que o pensamento dialético era a forma máxima de chegar ao absoluto, ou seja, a verdade. Para ele, toda a estrutura cósmica era dialética, ou seja, envolvia princípios de contradição. Embora acreditasse que a realidade era racional, essa racionalidade não era estática, e sim dinâmica na visão de Hegel. Enquanto Hegel, a mente era o que determinava o desdobramento da liberdade das pessoas, para Marx e Engels, o determinante era a vida material. Marx construiu deste processo a chamada dialética materialista, com o seu método de análise, materialismo histórico e dialético. O pensamento de Marx consiste em situar o real, dos homens reais e de suas contradições, e não das ideias ou da mente, como Hegel. Leandro Condor vai dizer que foi Engels que definiu e classificou as 3 leis do materialismo histórico e dialético. A lei da unidade da luta dos contrários, lei da conversão da quantidade em qualidade e vice-versa, a lei de negação da negação. No contexto do processo histórico, todos esses conceitos foram criticados. Por exemplo, o idealista foi criticado pelos pensadores Adorno e Lacan, que rejeitaram o autoritarismo do sistema hegeliano. Para Adorno não era possível compreender o terceiro estágio da dialética de Hegel, ou seja, a síntese. Assim, ele propôs uma dialética da negativa, ou seja, uma dialética que terminava no segundo estágio, a antítese, e nas suas contradições aí percebida. Para Lacan, não seria possível escapar dessas contradições. A dialética materialista vai ser criticada por Sartre, que apesar de concordar com as noções de alienação e da ação predominante das forças produtivas e das relações de produção, discordava veementemente da formulação de leis históricas pelo materialismo histórico dialético. Para eles, ou para Lacan e para Sartre, esses conceitos eram apenas instrumentos necessários à análise da situação dos homens em qualquer tipo de regime, seja ele capitalista, socialista, autoritário ou democrático, mas não poderia transformar em leis determinantes, finalistas, que marcariam o destino da humanidade. Enfim, discutir, afirmar, negar a própria negação, negar a verdade, construir a verdade, é no mínimo valorizar o pensamento do qual nós propomos. Assim, enquanto professores e alunos, não podemos dispensar qualquer tipo de pensar, sob o risco da repetição de fórmulas prontas e da ausência de interpretação do mundo em que vivemos, ou seja, da nossa realidade,
seja ela material ou espiritual. Considerações: a dialética é determinante no pensar racional e no contexto da vida humana, tanto no separar como no encontrar. A dialética é a possibilidade do viver a constante mudança. Por último, se não há dialética, não há crescimento humano. Se não há dialética, não há vitória e nem derrota. O que eu desejo a você é que a vitória esteja em seu viver e que a alegria seja perene, seja dialética em seu caminhar. Até o próximo e até mais. Dê um joinha e vamos que vamos, pois a vida é dialética em nosso viver.